Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. E o tema de hoje é Seja Servo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 está dito: Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bom, essa é uma das passagens de que eu mais gosto na Bíblia, porque Jesus, sendo o próprio Deus, esvaziou-se a si mesmo e se colocou numa posição de servo. Essa verdade me ensina muito e me faz olhar todos os dias para dentro de mim e enxergar quanto precisamos aprender com Jesus, buscar a semelhança com Ele e servirmos ao próximo. Jesus nos ensina com sua vida que o mais importante não é aquele que senta à cabeceira da mesa, mas aquele que puxa a cadeira para os demais sentarem. Por isso, todos nós precisamos servir mais do que ser servidos. No final do seu ministério na terra, na noite em que iria ser traído e preso, antes de cear com os discípulos, Jesus os impactou ao dar o maior exemplo de liderança servidora, lavando os pés de cada um dos 12 discípulos. Compreenda que Jesus, sendo o Rei dos Reis, em nenhum momento usou de suas prerrogativas divinas para vanglória pessoal ou para mostrar-se superior às demais pessoas. Da mesma forma, não podemos nos julgar superiores ou melhores do que ninguém. Se o Rei da Glória governou na terra sem nem ao menos ter onde reclinar a cabeça, lavando os pés daqueles que o seguiam, cabe a nós conservar a humildade e nos pôr sempre à disposição daqueles que estiverem ao nosso redor. Devemos nos esforçar diariamente para sermos mais parecidos com Jesus em seu amor e serviço. Lave os pés dos seus irmãos e sirva-os como Jesus o fez. Considere-se o último para que o Senhor o tenha por primeiro. A frase do dia é: o orgulho gera engano e torna as pessoas cegas, mas a humildade abre os olhos e amplia a visão. #humildade. Bom, no devocional de hoje, o apóstolo Paulo nos apresenta um modelo perfeito de serviço em Cristo. Ele, o Filho de Deus, escolheu se esvaziar, despojar-se de sua glória divina e tomar a forma de um servo. Imagine o Rei dos Reis se curvando para lavar os pés de seus discípulos. Isso é servidão. E hoje quero compartilhar 3 princípios sobre o que significa ser servo à luz desse versículo. E o primeiro é humildade profunda. Jesus mostrou a humildade mais profunda ao tornar-se servo. Ele nos ensina que para servir precisamos nos esvaziar do orgulho, da arrogância e também do ego. Devemos estar dispostos a baixar nossas cabeças, assim como ele o fez. E mais, o segundo princípio é o amor. O serviço não é apenas uma tarefa, mas é um ato de amor. Jesus amou a humanidade de tal maneira que ele estava disposto a servir, a ponto de dar a sua vida por nós. Devemos servir uns aos outros não por obrigação, mas por amor. O terceiro princípio que encontramos nesse texto é um exemplo para imitar. Jesus não apenas nos ensinou a servir, mas ele nos deu um exemplo a seguir. Ele nos chamou a sermos servos uns dos outros, a lavar os pés uns dos outros, a carregar os fardos uns dos outros. E ele demonstrou isso na prática, como é e como funciona. Como discípulos de Cristo, nosso serviço deve ser um reflexo do seu exemplo. Devemos imitar a Jesus, conduzindo pessoas a imitá-lo também. E termino dizendo que a servidão não é uma opção para nós que somos seguidores de Cristo. É um chamado, é uma convocação que ele nos fez. Devemos seguir o exemplo do nosso Senhor, esvaziando-nos, amando e servindo uns aos outros com humildade. Em um mundo onde o valor está na grandeza, no poder, Deus nos chama para sermos servos e nesse serviço encontraremos verdadeira plenitude e significado para a vida. Que o Espírito Santo nos capacite a viver vidas de serviço como Cristo viveu, para a glória de Deus e para o benefício do nosso próximo. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.